Então, eu vou iniciar a gravação. Vamos ver se vai dar boa. Começou. Tem algumas pessoas que já me avisaram que vão chegar um pouco mais tarde. Então, assim, gente, eu acho que eu vou iniciar, senão a gente vai terminar muito tarde e ainda tem a aula do professor Lucas para vocês assistirem. O que eu parei para vocês hoje? Vocês estão vendo aí que é uma aula sobre as organizações sociopolíticas asiáticas, em questão, em específico, o Oriente Extremo. O que eu quero dizer com isso? E por que eu escolhi essa aula para o retorno? Porque, antes de mais nada, se algum aluno não conseguiu assistir às outras aulas que já estão disponíveis lá no EAD, lá na nossa pasta, pode acompanhar sem problemas nenhum, sabe? Então, não tem problema vocês não terem assistido ou não terem acompanhado essas outras aulas para assistir essa, antes de mais nada. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês. Claro, quem ainda não conseguiu assistir, volte. Os vídeos estão lá. Gostaria que um feedback agora que mais pessoas. Que a gente está tendo mais essas aulas e esse contato. Gostaria de ter esse feedback. Ele foi muito pequeno quando eu disponibilizei essas aulas. E pretendo, com essa gravação que tem aqui, seja colocada lá também. E essa aula aqui foi a última que eu preparei e deixei lá na pasta. Se vocês não sei se quem viu ou não ou quem está acompanhando ou não, eu não coloquei vídeo, porque eu não consegui fazer vídeo, não consegui nem gravar e nem editar esses últimos meses dessa aula aqui. Então, achei justo que ela já estava pronta, que ela já estava disponível, utilizar ela, e daí as nossas próximas aulas, que acredito que seja daqui 15 dias, a gente já prossiga e eu possa. Eu já respondo a Gabi. Antes que eu possa dar continuidade. Essa aula, então, que eu pretendo que, pelo que tudo indica, está gravando, eu vou disponibilizar lá no YouTube e também, mas YouTube é indiferente. O que mais me preocupa é deixar ela lá na pasta do EAD. A Gabi perguntou aqui. Professor, agora com o Meet, você não vai mais postar aula na pasta? Então, eu vou postar as aulas, sim, da mesma forma que eu estava fazendo. O vídeo, eu pretendo fazer essa aula gravada. Por que eu decidi fazer isso? Eu acho que, não só falta de tempo, mas eu percebi que editando aqueles vídeos, eu levava, assim, 4, 5 dias para fazer uma aula. Então, eu achava assim, pensem, eu tinha que preparar os slides, preparar aquele roteirinho que eu tenho, que eu disponibilizo para vocês, e o vídeo. Muitas vezes o vídeo é muito grande, porque eu gravo no celular, daí fica muito pesado, o computador não tem espaço. Olha, o que eu me estressei com esses vídeos, por não ter espaço, por não conseguir gravar, por gravar um monte de vezes, eu não reclamo mais da vida de youtuber, que reclama assim, puta, perdi o... Desculpa, falei palavrão. Perdi o vídeo. O que aconteceu, já aconteceu comigo nesse processo aí, de gravar a aula e editar. Então, pretendo, sim, disponibilizar os slides, disponibilizar o roteiro, e depois que a aula acontecer, eu disponibilizo a gravação da aula. Vamos rezar que dê certo essa gravação da aula hoje, para a gente poder dar continuidade, e eu vou, claro, disponibilizando lá no EAD. Tá bem? Isso fica evidente? Então, beleza, Gabi. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a forma e o meu planejamento, acho que agora é o momento. Se não tem, eu vou iniciar a aula. Então tá bem. Eu também estou tranquilo. Se eu estiver falando muito rápido, também me questione, porque é a primeira aula online assim, que eu estou dando. Eu já participei de várias do mestrado, mas como aluno, não como professor. Quem dera. Podemos, então? Então, vamos lá. Então, organizações sociopolíticas asiáticas, nesse caso do Oriente Extremo. Para essa aula, eu selecionei 3 principais regiões, 3 principais nações, que hoje a gente entende como nação, mas que na época não eram nações, porque esse é um termo muito mais contemporâneo. Mas eu escolhi essas 3 civilizações, essas 3 organizações sociopolíticas, porque elas têm, sim, uma grande importância, tanto em questões do vestibular e tanto na forma que a gente pode estudar a história, na forma em que a gente tem que entender como essas diferentes etnias, essas diferentes
organizações sociopolíticas, elas se estabeleceram na Terra. Lembrando que a gente ainda está falando de um período e da periodização que a gente estuda em sala de aula da história antiga. Uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem, hoje a aula em si, e percebi ali na nossa, no slide aqui, que eu coloquei Organizações Sociopolíticas Asiáticas do Oriente Extremo, parte 1. Certo? Então, vão ter outras aulas, eu já vou dar um spoiler sobre elas. Mas as três principais organizações sociopolíticas que eu escolhi para essa aula são, sim, Índia, China e Japão. Ok? Então, antes que vocês tenham alguma dúvida ou não consigam entender de onde que eu estou falando, que região, que parte geográfica a gente está falando. Eu estou falando, sim, da região do Oriente, e ele, sim, é dividido a partir de várias ele em si, o Oriente, tem várias divisões. Então, certo, a Ásia Central, o Oriente Médio, que já é conteúdo das nossas aulas anteriores, a própria Sul da Ásia, que a gente vai ter um pouco de maior contato agora, na aula de hoje, com a história da Índia, a Ásia Oriental, que a gente pode entender como a China hoje, e a gente vai falar um pouquinho do Sudeste Asiático, um pouco menos, talvez a gente fale mais do Japão também. Nas outras aulas vocês vão entender o porquê que existe essa divisão e por que a gente eu utilizei dessa divisão para poder explicar esse conteúdo para vocês. Então, essas organizações, as sociopolíticas, elas têm uma divisão dentro dessa aula, e uma coisa que eu quero que vocês entendam é que, por que eu disse no início da aula que não assistir as aulas, não assistir os outros conteúdos que eu já disponibilizei, não vai atrapalhar tanto vocês. Porque as características dessas civilizações orientais que a gente está falando, e não só orientais, como ocidentais também, nesse início de sedentarização, do crescimento das cidades, da utilização da agricultura, ela é sim muito parecida. Ela não é igual, mas ela é sim muito parecida. Tá? Então, eu já trabalhei o Egito, a Mesopotâmia, a Palestina em relação aos hebreus, os fenícios, os persas, as próprias organizações africanas, que foi a última aula em vídeo que eu disponibilizei. A gente entende que essas organizações sociopolíticas, elas se estabelecem, se sedentarizam em regiões próximas a rios. Certo? Essas regiões, elas passam a ter um crescimento comercial, urbano e cultural com o passar do tempo, religioso também com o passar do tempo. Então, assim, essa forma de organização social e política, ela é diferente, claro, cada uma tem suas especificidades, mas temos que lembrar que existem características parecidas. Tudo bem? A parte 1. Vinícius, com licença. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem aí? Tudo certo. Tudo bem, senhor? Beleza. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Boa aula aí, tá? Desculpa interromper, Vini. Só para dar um oi. Sem problema. Tchau. Tchau. Então, vamos lá. Então, a parte 1, eu selecionei, sim, Índia, China Imperial e Japão, e um spoiler já para a próxima. Não sei, eu tenho que ver o planejamento direitinho, mas não sei se vai ser a parte 2 já, dos árabes, turcos e mongóis. Acredito que sim. Mas essa é a organização que eu utilizei para essa aula em si. Começando, claro, pela Índia. Esse país que, para muitos de nós, principalmente vocês, eu falo, assim, tanto nós da educação, eu, professor William, os professores de história, a gente vê pouquíssimo sobre a história da Índia, da própria China e da própria parte oriental do mundo. A gente entende e a gente tem a nossa característica, nosso planejamento, nossa periodização, dessa forma que a gente fala, em entender a história a partir do Ocidente, a partir do estabelecimento europeu, da forma em que a gente estuda história a partir dos estudos europeus. Então, a gente divide a história a partir dos acontecimentos da Europa, claro, alguns da América, alguns da Ásia também, que influenciam a Europa principalmente. Então, o que eu queria dizer para vocês é que, quando eu trago essas organizações sociopolíticas para dentro da nossa aula, eu quero que vocês esqueçam um pouquinho, não só o fato de esquecer, mas deixem de lado
percepção que vocês vão ter de estranhar os anos em que as coisas acontecem, certo? Porque a forma em que a gente divide a história, ou os anos, ou os períodos, a pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna, história contemporânea, ela se faz a partir de coisas que aconteceram nesse passar do tempo. E muitas vezes o que aconteceu lá nessa parte oriental do mundo, em que a gente não tem tanto contato, ele não segue essas ideias. Então a periodização, a forma em que a gente estuda a história, a forma em que a gente divide didaticamente o estudo do passado, coisa que eu falei lá na nossa primeira aula presencial ainda, ela é diferente de regiões para regiões, ela é diferente não só para regiões, mas para países também, para organizações sociopolíticas. Tudo bem? Então, Índia. Que palavra é essa? Por que palavra Índia? Qual é a origem dela? Ela tem origem da língua, ou da forma em que os persas chamavam esse grupo que se estabeleceu, onde hoje a gente conhece o país conhecido como Índia. Essa designação, da forma em que a gente chama ela, também está ligada ao hinduísmo, está ligada à religião hinduísta que faz parte da história da Índia, certo? Outra coisa que é importante a gente falar, e claro que no presencial seria muito mais fácil, porque a gente podia estar conversando sobre isso, mas muitas vezes a gente tem contato com a história da Índia, do país Índia, só quando os portugueses começam ou quando os europeus começam a comercializar com a Índia. Pouco se fala sobre como que essa região ela passou a ter o seu crescimento ou a sua organização política. Então, ela é uma região muito rica e variada. Ela tem as primeiras civilizações, as mais antigas civilizações, têm seus vestígios arqueológicos na região da Índia, e essa civilização ela pode ser conhecida ou também chamada essas primeiras civilizações, esses primeiros grupos sociais de arapeanos, certo? Ou também dravidianos. Existem essa diferença da forma que a gente conhece eles, mas vocês podem encontrar e está relacionado, sim, à história desses primeiros povos que se sedentarizaram, ou seja, chegaram e se mantiveram, se fixaram em regiões em volta do rio Indo. Mais uma vez, a contagem dos anos segue critérios locais a partir de reinados do hinduísmo, do budismo e da chegada do islamismo. O que eu quero dizer com isso? Isso sim está ligado a essa periodização, essa diferença, essa forma de ver a contagem dos anos de uma forma diferente. Então, é essa que eu peço para que vocês ainda não tenham um preconceito com ela, certo? É uma forma de contagem do tempo, uma forma que a gente olha para o passado e para o passado dessas civilizações de uma forma diferente da forma que a gente olha para as civilizações ocidentais. Tá bem? Então, a cultura também, eu acho que passei um slide, mas a cultura é dinâmica e ela tem uma cronologia própria. E é mais ou menos esse lado e essa percepção do passado que eu quero passar para vocês. Tudo bem até aqui? Sim. Então, eu vou sempre perguntar se está tudo bem, porque o primeiro que é uma forma de dar aula, porque pela primeira vez essa aula online, pode ser que não tenha a dinâmica que a gente tem em sala de aula, mas é um costume meu, e eu sempre pergunto antes de passar o próximo slide, para ver se ficou alguma dúvida, ou para ver se fica algum questionamento. Não tenho medo de me perguntar, de parar, de questionar o que vocês não têm entendido. Essa é a aluna, não sei se vocês estão ouvindo, mas é a aluna. Professor. Fala. Quem está falando? Como é que é a sua aula? A Gabriela. Gabriela. Oi, Gabriela. Oi. Você vai falar nessa aula sobre a superpopulação na China e na Índia? Então, essa eu vou deixar um pouco mais para frente, sabe? Porque eu quero falar atualmente da parte em que a gente entende mais ou menos como história antiga, na parte ocidental, na periodização ocidental, certo? Então, são as primeiras tribos, essas primeiras organizações socioculturais que se estabeleceram, certo? E que, sim, vão dar origem a essas superpopulações, mas a gente vai deixar isso mais para frente, tá bem?
De nada. Da mesma forma que, acho que essa pergunta da Gabriela é importante, porque muitas vezes eu tratei de várias civilizações, assim, da forma que eu coloquei lá na pasta, eu tentei tratar da forma que a gente entende essa contagem dos anos, essa contagem do tempo que a gente tem. Ou seja, história antiga, depois história antiga, ou pré-história, desculpa, depois história antiga, da Idade Média. Eu vou tentar seguir mais ou menos isso, porque eu não quero me adiantar muito, pegar, sei lá, a Índia, a China ou o Japão e falar tudo sobre isso, sobre esses países, ou sobre essas regiões, falar tudo sobre elas e depois passar para, sei lá, para os mongóis, e daí falar tudo sobre eles. Eu estou tentando seguir essa linha do tempo que ela é tão questionada, e às vezes a gente questiona a forma que a gente trabalha ela, mas eu quero aplicar ela para não confundir tanto vocês, tá bem? Porque eu ia passar tudo sobre isso, assim, mais ou menos cronológico. Assim, é a primeira vez que eu estou dando história da América, Ásia e África. E foi um questionamento que eu tive junto com o professor anterior, com o professor William, com a professora Amanda, e eu pensei que, da melhor forma que seja entendível para vocês, eu escolhi a partir dessa parte cronológica, certo? Com a linha do tempo, entendendo seguir. Claro, vocês vão ver que eu vou falar do Japão daqui a pouco, ou da China, e a gente vai falar de 30 mil anos antes de Cristo, sei lá, tanto tempo anos antes de Cristo, e depois a gente vai chegar no Japão, que a gente está falando, sei lá, de 700 depois de Cristo. Então, essa periodização talvez seja um pouco estranha e um pouco difícil, mas a gente tem que seguir mais ou menos por ela, tá bem? Entendi, agora entendi. Obrigada. Então vamos lá. A primeira civilização, ou esses primeiros grupos que se estabeleceram na região da Índia, é a civilização do Vale Indo, conhecida como Harappa ou os Dravidianos. Elas eram tribos que seguiam uma família linguística não indo-europeia, ou seja, aqueles grupos que tinham uma língua indo-europeia, que eu já falei sobre isso, quem viu os outros vídeos vai lembrar, que se estabeleceram sim em regiões da Europa, em regiões da própria, tiveram contato sim com regiões do Oriente Médio, da Mesopotâmia, do Egito, eles não se estabeleceram na região da Índia. Vocês vão ver que daqui a pouquinho que eles vão ter um contato, sim, direto. Mas depois desse primeiro estabelecimento, fixação dessas primeiras tribos. Esse grupo étnico, então, ele tem uma comunicação diferente da indo-europeia e eles são também conhecidos como os dravidianos. Eles se estabeleceram onde hoje são os países da Índia, do Paquistão, do Afeganistão, do Nepal, das Maldívias, de Bangladesh, do Sri Lanka, entre outros. Assim, o que eu gostaria que vocês percebessem é que essas tribos, esses grupos nômades, eles não são grandes grupos, eles não são várias pessoas que vão se estabelecer em todos esses países, são pequenos grupos que vão se estabelecendo onde eles encontram grande quantidade de água. E essa grande quantidade de água, elas se encontram a partir do rio Gange e do rio Indo. Então, assim, essa forma de se encontrar um rio, uma tribo ou um grupo humano encontrar um rio, se estabelecer ali, passar a utilizar da agricultura e da pecuária, ele vai sim ser muito importante para o crescimento dessa civilização ou desse grupo sociopolítico. E daí sim, a política vai poder aparecer, o comércio vai poder aparecer, as trocas comerciais sim, entre diferentes tribos, as disputas entre regiões, as disputas entre disputas territoriais, elas vão aparecer também. Essas cidades, ou melhor, essas tribos que vão se estabelecendo, e tudo isso que eu disse, elas vão gerar cidades, elas vão criar cidades que vão ter, sim, templos religiosos, vão ter regiões onde esse comércio vai acontecer com maior força, vai ser uma região onde a população vai se utilizar como região central de onde essas tribos, esses grupos se estabeleceram de forma agrícola, ou seja, utilizando do rio para poder se manter, primeiro, vivo e depois para crescer a sua civilização. Não que isso aconteça de uma hora para outra, não é um estalar do dedo, não é o Thanos dando um estalar do dedo e acontecendo tudo, certo? A gente está falando aqui de 3.000 anos antes de Cristo, e isso vai se passando muito lentamente, é muito gradual, mas é a partir disso que a gente
entende esse estabelecimento e sedentarização desses grupos humanos não indo-europeus. Outra coisa que é importante a gente falar da Índia, eu achei sensacional quando eu estava preparando a aula, e eu achei que é necessário a gente desmistificar algumas coisas, são as cidades planejadas, o comércio e os edifícios. Muitas vezes, quando a gente estuda lá na escola o Egito, a Mesopotâmia, essas primeiras civilizações, a gente fala que, nossa, eles tinham grandes construções de prédios, assim, grandes construções, eles tinham uma agricultura muito bem feita, eles tinham um comércio ótimo entre eles, mas muitas vezes a gente não se fala dessas outras civilizações, certo? Então, a expansão cultural e social também, alguns centros urbanos, eles têm edifícios de grandes andares, de vários andares, eles têm uma grande quantidade de construção dentro da própria cidade e que também se aproxima, não com a grandiosidade, e a gente vê que a arqueologia, ela atualmente procura, e não só isso, ela não encontra, porque ele se desfez com o tempo, grandes construções de edifícios, e as próprias cidades planejadas demonstram uma urbanidade nessas primeiras tribos arapianas ou dravidianas, tá? Então, esse debate é muito importante para a gente poder falar sobre isso, sobre esses primeiros passos ou primeiras características de uma civilização. Outra coisa que é legal... Everton, quer? O Everton falou? Fala, Everton. Eu vim perguntando um negócio. O Taj Mahal é mais novo? Sim, mais novo. Bem mais novo. Não, essa foi curiosidade mesmo. Mas é bem mais novo, sim. Eu não sei quando ele foi construído. Depois a gente procura qualquer pessoa que puder ver rapidinho aí pra gente, mas ele é bem mais contemporâneo, digamos assim. Ele não é desse período, não. Os debates sobre a centralização do poder, eles são importantes a gente se pensar e entender, porque quando a gente fala de uma sociedade, de um grupo que se estabeleceu, a gente tem que lembrar da política e tem que lembrar da forma em que esses grupos eles vão se relacionar. E a política faz parte disso. Claro que não uma estrutura política como a Grécia antiga, como a Roma antiga, tem as suas características específicas, mas claro, a gente fala aqui de um período de uma centralização do poder, certo? A história e a arqueologia, essas duas matérias, ou essas duas formas de se pensar a ciência, muita gente questiona se são ciência, como são ciência ou não. Era que o Carlos falou aqui. Viu? O Taj Mahal é de 1653, então lá para frente. Mas voltando um pouquinho, falando sobre essas organizações políticas, a gente lembra que a própria história e a arqueologia, elas dialogam, elas conversam a partir das suas pesquisas historiográficas ou arqueológicas, se existiu uma centralização do poder. E aqui é o meu primeiro questionamento, que eu gostaria que, por enquanto, ninguém respondesse, mas pensasse, porque é uma coisa que vai voltar ainda hoje na aula. O que significa essa centralização do poder? O que a gente entende como um poder centralizado nessas primeiras civilizações? Como a gente pode entender isso? Como que os arqueólogos e historiadores podem dialogar dizendo assim, esse povo aqui tinha um poder centralizado? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês e logo mais eu vou voltar para ela. Gente, é 7h30, só para eu me organizar em questão de horário. A gente falou de 7h45. Está lá no grupo. O William tá por aí ainda? Não, acho que ele saiu. Ele saiu. Eu vou pegar um pouquinho do tempo que vocês terão entre a minha aula e a aula do professor Lucas, tá? Pra gente poder se organizar em relação a esses 8 minutinhos aí que a gente gastou esperando vocês chegarem, tá bem? Não vai pegar tanto tempo assim, porque a aula do Lucas é às 20, né? Que tá lá no grupo. Alguém pode ver pra mim? Alguém veja no grupo se a aula do Lucas começa às 20 horas mesmo? Sim, professor. É às 20 horas? Às 20h45. Então tá bem. Esses 15 minutos entre 19h45 até às 20, eu vou usar aí uns 8 minutinhos, tá? Já aviso desde já. Não brinquem comigo.
Mas é porque é aquele período que eu estava esperando vocês chegarem. Porque eu expliquei um monte de coisa. Onde eu parei, o debate sobre a centralização do poder. Depois disso, depois dessas primeiras, não é nem só desenvolvimento, mas esse crescimento, essa forma de se estabelecer dos dravidianos, existem várias invasões de tribos de outros grupos linguísticos. Então percebam que outros grupos linguísticos que não são indo-europeus, que são indo-europeus, passam a entrar dentro ou invadir esse crescimento das cidades indianas e passam a tomar tanto o poder político como o poder comercial ou as trocas comerciais dentro da Índia. Então, assim, anteriormente, quando essas tribos passaram a se relacionar e crescer as cidades, ter uma urbanidade, depois que aconteceu isso, outros grupos nômades passaram a invadir e passaram a também controlar, de certa forma, a parte política e cultural da Índia. E, assim, essas trocas, essas invasões, elas não podem esquecer que essas invasões elas também geram trocas culturais. E o que eu quero dizer com isso? A cultura vindo lá da região da Europa, ou da região do próprio Oriente Médio, ou da região da própria Palestina, elas vão ter contato, esses primeiros contatos, essas trocas culturais com os povos da Índia. Certo? E a partir desse momento, e eu estou falando aí mais ou menos do segundo milênio, em relação a 2000 anos antes de Cristo, para quem está perdido no tempo, mas é mais ou menos nesse período, em que existem essas primeiras invasões e essas trocas culturais. Outra coisa que é sempre importante de vocês perceberem, por que a gente estuda essas outras civilizações, sendo que, principalmente na federal, a pré-história, e muitas vezes essas questões não aparecem, porque a forma em que a gente entende a organização social do mundo, ela pode sim aparecer nas questões da federal e nas questões do Enem, ou em qualquer concurso ou prova que vocês possam fazer. Esse entendimento da história se colocando, ou a história tentando entender como ela se divide, o que são essas trocas culturais que acontecem. Fechando esse parênteses, voltando para a Índia. Os Vedas, ou Vedas, elas são escritos, ou em relação ao hinduísmo, são escritos em que religiosos que falam um pouquinho e explicam a parte da história indiana. O que eu quero dizer com isso? O hinduísmo, que vocês vão ver daqui a pouquinho, que é uma religião, sim, predominante na Índia e que influencia o crescimento dessa organização sociopolítica, ela também utiliza de escritos religiosos para falar da sua própria história. Então, além dos vestígios arqueológicos, além da historiografia em si, para a gente falar sobre a história da Índia, são utilizados os escritos religiosos, e nesse caso, os escritos religiosos hinduístas. Depois dessa primeira organização, esses primeiros contatos com os indo-arianos, os contatos com outros povos, a sociedade ou a região de onde hoje a gente conhece a Índia, ou esse Oriente mais afastado do Oriente Médio, ele se divide a partir de cidades e estados. E o que são cidades e estados? São pequenas cidades que têm a sua própria política, que têm as suas próprias formas de se organizar. Tá? Então, não tem mais um governo central, um governo que governa todas essas, ou um imperador, ou um rei que governa todas essas pequenas cidades. Parecido com a Grécia, a gente pode utilizar do mesmo conceito, claro que não é igual, mas sim são cidades que se organizam de forma diferente, com seus próprios líderes, com suas próprias formas de organização social, política e cultural. Religiosa, talvez um pouco menos, mas eu já vou entrar nisso. Esses reinos autônomos, eles eram independentes e soberanos. Quando eu digo que eles são independentes, cada um tem o seu líder, cada um tem as suas leis, e claro que não são leis. Oi? Sim? São quatro partes, né? Isso. Daí fala sobre a origem do hindu, né? Isso. E ele vai influenciar... Desculpa, Yasmin, pode falar?
é bem antiga, assim, então, tipo, ela é anexada em algum museu para estar visitando, para estar vendo, ou é algo tipo... Ele é disponível e sim, claro, a forma que os hindus eles entendem a forma que eles levam a vida, que o próprio hinduísmo e a própria história explica como que essa religião se desenvolveu. E sim, vai falar dos personagens que fazem parte da história indiana. Como se fosse uma bíblia para eles, né? São escritos ou textos sagrados utilizados por essa religião, isso mesmo. Ah, tá. E os que escreveram, tipo, as cópias, não sei se está entendendo onde eu estou dizendo, tipo, não sei se é uma cópia original de quem os primeiros que escreveu, tipo, em algum museu. Ele, assim, as primeiras cópias eu acho muito difícil deles terem. Eu vou ser bem sincero para vocês. Vou ser bem sincero para vocês. Eu sei que existem alguns vestígios arqueológicos, sim, não sei se são, claro, os originais, a gente nunca vai saber qual que é o original da Bíblia, né? Mas existe sim escritos que vão repassando e vão chegando até hoje. Eu posso pesquisar e trazer ou mandar, depois a gente pode conversar, quais são os principais vestígios arqueológicos dos Vedas, tá bem? Tá bem, então. De nada. Posso continuar, gente? Mais alguém quer questionar alguma coisa? Não, pode continuar. Tá bem, obrigado, então. Então, sim, esses reinos autônomos, eles são independentes e soberanos. E isso acontece principalmente há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Então, a gente falou daquele período em que essas tribos, esses grupos se sedentarizaram, entre mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo até mais ou menos 1.900 anos antes de Cristo. Depois, os períodos de invasões e trocas culturais, que são, sim, a partir de 2.000 anos antes de Cristo até, agora sim, essas divisões das cidades-estados a partir do primeiro milênio antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo. O crescimento do hinduísmo, uma pergunta que a Yasmin fez sobre os Vedas, mas esse crescimento do hinduísmo, ele vai aparecer com grande força a partir desse período, certo? E outra, com o crescimento do hinduísmo, a estratificação social vai fazer parte da sociedade dessas cidades-estados. O que eu quero dizer com isso? Uma influência, ou um desenvolvimento, ou uma aparição das primeiras sistema de castas, ou da própria estratificação social. O que eu quero dizer com isso? Divisões sociais, divisões dentro da sociedade. Existem pessoas que têm as suas funções, a sua própria divisão de classe. Claro, que a gente vê assim a partir do nosso estudo contemporâneo da história em relação à história indiana. Mas é mais ou menos por aí, essas divisões, essa estratificação social que a gente tem e sabe que existe até hoje. Além disso, o sânscrito Sanatana Dharma, como uma lei eterna, o que é isso? Esse sânscrito, esses escritos, essas formas de se viver, essa organização social e moral dentro da Índia passa a fazer parte da sociedade. Sim, muito influenciada pelo hinduísmo. Certo? O hinduísmo, que era uma religião politeísta, que os deuses eles estão conectados às forças da natureza. Muito pouco a gente conhece hoje sobre o hinduísmo. Vejam que, assim, o meu primeiro contato, falando da parte pessoal, contato com a história da Índia, ou as relações com a Índia, não foi na escola, foi com o Caminho das Índias, com a novela da Globo. Olha só. Então, percebam o quanto isso é deixado de lado na nossa didática, no nosso planejamento estudantil. E, além disso, além do hinduísmo como religião politeísta, do sânscrito Santadharma, que ele explica como que é essa organização social dentro da Índia, dentro dessas cidades-estado, a gente tem que lembrar do Brahman, que é um princípio absoluto, é um princípio religioso, mas moral e ético, que vai tentar organizar a sociedade indiana, ou dessas cidades-estado. Quando a gente fala sobre isso, o que isso quer dizer? Como assim essas organizações sociais e morais? Quando a gente fala da Grécia, da democracia ateniense, a gente lembra das primeiras formas de divisão social, as primeiras formas de lei. Quando a gente lembra de Roma antiga também, das divisões políticas de Roma, a gente lembra de uma divisão social e uma divisão de lei. O que eu quero dizer com isso é que ela não é a mesma na Índia.
E na Índia ela se coloca a partir do sânscrito, do Sanata Dharma, e do próprio hinduísmo, certo? Dessa ideia das forças da natureza participando da sociedade, e do próprio Brahman, que é esse princípio absoluto, aquele que é um princípio e que organiza toda a sociedade. E como que essa organização da sociedade ela se mantém? Claro, a partir de uma estratificação social. Antes de mais nada, os brahmanes, ou os brahmanes, eles são sacerdotes e intelectuais, e são aqueles que são a mente da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Aqueles que pensam pela sociedade, aqueles que decidem como que a sociedade ela vai se organizar. Tá? Então, eles são vistos como uma elite dentro dessas cidades de estado. Abaixo deles, é assim, quando a gente, sei lá, estuda o feudalismo, sei lá, a gente pega e faz uma pirâmide, aquela que a tia Cotinha lá na quinta série, na sexta série, fazia a pirâmide. Então, quem está aqui primeiro? Ah, nobreza. Depois aqui a igreja, aqui depois... É mais ou menos esse fundamento, mas a gente está utilizando o corpo humano porque é dessa forma que a sociedade indiana entendia a sua organização. Então, a pessoa que pensa pela sociedade são os brahmanes. Então, aquela elite que vai organizar a sociedade. Os kshatriyas são os guerreiros e os reis. Então, percebam que a parte dos sacerdotes, ou seja, aqueles que pensam a sociedade, eles estão acima dos reis. Certo? Eles estão acima da organização política. Por quê? Porque são eles que vão organizar essa parte mental e política e social. Claro que existem os braços, que são os kshatriyas, que são esses reis e guerreiros que vão defender e se manter dentro da organização. Os vaixas, que são os comerciantes e artesãos, que são as pernas, que eles conseguem movimentar essa sociedade. Os sudras, que são os trabalhadores braçais, ou tem o trabalho braçal, que são os pés, ou seja, são as pessoas que mantêm essa sociedade, que, claro, é a grande maioria. E, por fim, os dalits, que são aqueles que são conhecidos como os intocáveis, pessoas que são segregadas da sociedade. Isso parece muito... Isso, sim, é uma coisa que a gente se questiona muitas vezes, como que isso aparece para a sociedade em si, em que existe essa segregação. Mas, sim, na Índia também existia essa segregação. Para finalizar, eu já percebi que eu ia falar sobre Índia, China e Japão, e na verdade eu só consegui falar sobre a Índia, mas para finalizar a Índia, a gente tem que entender um pouquinho sobre o budismo, que chega na região, se desenvolve na região a partir do século VI a.C., e o próprio jainismo. O budismo, ele é, sim, uma forma de se pensar, de se propagar, um ensinamento de formas de pensar a vida a partir do Siddhartha Gautama, o Buda. Sim, certo? E que ele se deu, o seu nascimento, se não me engano, foi no atual Nepal, e que ele traz essas ideias de propagar esses ensinamentos pela região indiana. Percebam, eu estava falando de 1000 anos antes de Cristo, agora a gente está no século VI antes de Cristo. Claro, o que eu quero que vocês entendam? Parece que está muito rápido, a gente está pulando tanta coisa, olha quanto tempo tem para falar. Primeiro que o tempo que a gente tem para falar aqui são, sim, os principais pontos, os principais princípios que influenciaram essa sociedade. Tá? Então, os princípios do Brahmanismo, ou o princípio budista, e agora o jainismo. Mas, voltando ao budismo, Siddhartha Gautama, ele, claro, é visto como o iluminado, ele era filho de um aristocrata, ou filho da aristocracia da Kshatriya, ainda dentro dessa divisão divisão de castas. O que o Lucas entrou? Lucas, eu já termino, estou finalizando. E o budismo em si, ele traz o respeito. Qual que é o pensamento dele? Qual que é esses entendimentos morais? É sim o respeito social e a busca pelo caminho do meio. O que eu quero dizer com isso? Evitar o conflito e o caminho do despertar e da iluminação dentro dessa sociedade. Então, o professor está falando muito filosoficamente, não é isso que eu quero dizer. Eu estou querendo dizer que existem traços morais e culturais que são diferentes da forma que a gente, ocidentais, a gente vê a forma de se organizar politicamente, religiosamente, culturalmente, que são aplicados na Índia e que são aplicados a partir do budismo, certo? Então, essa forma de você tentar evitar a violência para conseguir esse despertar, essa iluminação
no pós-vida. E depois do budismo, o jainismo, que ele se dá a partir do noroeste da Índia, ele se dá a partir de ensinamentos orais, não são ensinamentos escritos, diferente dos Vedas do hinduísmo, hindu, mas são ensinamentos orais que se dão a partir do período de 5 e 6 a.C., ou melhor, 6 e 5 a.C., que a gente está voltando. Quer dizer, a contagem do tempo ela vai até o nascimento de Cristo, como eu falei para vocês, essa periodização. Ela é propagada por comerciantes, então ele tem um grande crescimento, tá? Dentro da Índia, porque os comerciantes seguiam essa forma de se entender a sociedade, essas morais, essa forma ética de se comportar, e todas as coisas, eles entendiam que todas as coisas têm alma, todas as coisas elas têm um ser dentro delas, e que a partir disso não se utiliza a violência. E por que eu falo disso? Por que eu falo do budismo, do jainismo? Porque essas formas de se viver, elas vão influenciar as invasões de outros povos estrangeiros na região da Índia. Tá? Então, para quem já viu, para quem ainda vai ver a minha aula sobre Pérsia, a invasão dos persas acontece com Dário I lá. Então, esse pensamento de não utilizar a violência, tentar utilizar uma parte mais respeitosa entre o meio, que muitas vezes, atualmente, a gente tem contato, mas que na época era visto dessa forma, influencia a invasão desses outros povos. A própria invasão dos macedônios, depois, o Império Maurya, que é assim, um império indiano que vai se manter, de um grupo que cresceu na Índia, mas depois que eles se mantiveram e se estabeleceram, tiveram as invasões hunas, dos próprios sultanatos islâmicos, a partir do século VIII. Então, percebam, nossa, professor, começou lá 3 mil anos antes de Cristo, agora a gente está no século VII já, depois de Cristo. Foi mais ou menos assim que eu organizei para vocês entenderem. A gente vai voltar para a Índia, a gente vai voltar a falar sobre a sociedade indiana mais para frente. E, por fim, só para finalizar, a invasão inglesa acontece no século XVIII, e isso a gente vai voltar a falar mais para frente também. Tá bem? Alguém tem alguma dúvida? Não, pronto, tá bom. Tá bom, tá bom. Viu? Acho que nesse assunto, as crenças do hinduísmo. Claro, a gente pode falar sobre isso. Então, dúvida mesmo, curiosidade, se não tem conhecimento, então me acho que na Índia é mais de uma religião, né? Sim. Claro, não existe uma religião específica da Índia. Existem diferentes religiões que se propagam por diversas organizações da sociedade hoje, sim, mas existem as suas divisões. Que, pelo que eu conheço, tipo, quando alguém morre lá, eles cremam e tem uma cerimônia no rio lá, acho que é o Ganges, né? Isso. E é porque eles acreditam que na religião do hinduísmo, né? Que, quando a pessoa morre, tem reencarnação, e ela vai reencarnando em cada vida, e quando ela atinge tipo, por causa da lei do karma também, quando a pessoa atinge a luz, assim, por dizer, aí ela não volta mais, né? Isso. Você entra no budismo também? Eu não quis entrar em especificação em cada uma delas, cada uma das religiões específicas, porque senão a gente ia ter aqui uma aula de, sei lá, manhã, tarde e noite para a gente entender as religiões indianas. Assim, o que eu quis que vocês entendessem, Yasmin, entenda assim, por que eu trago essas diferentes religiões que fazem parte da Índia? São religiões que influenciaram a cultura, influenciaram a parte econômica, influenciaram a política da região, entendeu? Então, é mais ou menos por esse lado. Tá bem? Então, tá bom. Não é nada. É isso então, gente? Eu vou acabar a gravação.